Oscar Miller para o Jornal da República e Última Hora. Estamos aqui no Fórum Estadual de Saúde Pública, em Vassouras, ao lado, que acabou de fazer uma palestra sobre medicina do sono, doutora Andréa Bacelar. Doutora Andréa, boa tarde. Boa tarde. Como é que foi hoje a sua palestra? Conta para o tópico principal, o tema principal da sua palestra. A gente tinha que mostrar, né, a importância do sono na saúde pública, né, e medidas necessárias para serem implementadas no poder público. Então, esse foi o grande enfoque. Então, a gente estava falando da prevalência dos transtornos de sono, quer dizer, 30% da população tem apneia do sono, para de respirar, 70 milhões de brasileiros não dormem, têm insônia, e a consequência disso, em médio e longo prazo, né, hipertensão, diabetes, derrame, acidentes, obesidade. Então, a finalidade é que a gente não precise tratar a consequência, até porque o outro tratamento é muito mais caro do que resolver a queixa lá inicial. Então, a gente precisa de políticas públicas para implementar ambulatórios, né, na saúde primária de medicina do sono, leitos de polissonografia para estudar o sono desses pacientes, como a gente pode tratar. Então, por exemplo, existe o CPAP, que é uma máscara ligada numa máquina que desobstrui a via aérea e resolve o problema. A gente está falando aí de 50 milhões de brasileiros que param de respirar. 25 milhões param gravemente de respirar, com consequências graves para a saúde. Então, se o Estado fornece esse equipamento para a população, certamente a gente ia resolver muitas consequências em médio e longo prazo para esse indivíduo que dorme mal. Na sua palestra, eu fiquei atento em alguns pontos principais, que falou sobre a imunidade. A imunidade em relação sobre as alterações do sono. Como é que a pessoa perde a imunidade se não dormir bem? Exatamente. A gente tem uma das funções, inúmeras funções já são bem estabelecidas, né, do sono. E uma delas é, durante o sono profundo, a gente aumenta a produção da imunidade através das células e a imunidade através dos anticorpos. Quer dizer, a gente produz anticorpos para defender o nosso corpo de um corpo estranho. E a vacina é um corpo estranho, né? A gente se vacina, se imuniza com aquele germe vivo, atenuado ou morto, e aí a gente cria defesa contra aquela população pequena de germes. Na pandemia, a gente ficou muito atrás da vacina da Covid, né? Só que a gente tem que entender que esta imunidade vai acontecer se eu durmo, e se eu durmo bem. Então não adianta eu me vacinar e não dormir adequadamente, não ter um tempo total de sono, uma qualidade do sono, porque eu vou produzir menos anticorpos. E eu não vou ter a defesa necessária para o meu corpo. A gente sabe, né? Se eu durmo pouco, cronicamente, a gente sabe que o indivíduo tem mais chance. Nós mesmos falamos isso, né? Ah, minha imunidade baixou e eu fiquei resfriado, e eu fiquei gripado, porque eu trabalhei muito, porque eu tive uma jornada longa, porque eu dormi pouco. Então, nada mais do que a falta do sono produzindo menos células de defesa e contribuindo para uma infecção. A imunidade hoje, as pessoas que não têm imunidade, eles adquirem muito mais doenças, né? Qualquer tipo de infecção. Eu tenho amigos que não têm pouca imunidade e conseguem pegar resfriado rápido. Covid, como você falou há pouco, teve três Covids. Então, eu acho que a imunidade é importante para o nosso corpo controlar e até mesmo imunizar esses anticorpos. Uma outra coisa que a senhora falou foi sobre a insônia, né? Que é os impactos da insônia. Quais são os principais impactos hoje da insônia dos brasileiros em geral, A no gente mundo tem um todo, né? curto prazo, né? Você dorme mal, você acorda irritado, mal-humorado, com os reflexos diminuídos, memória, atenção, foco, direção, tudo isso é em curto prazo. Todo mundo
passou uma noite sem dormir e sabe o que acontece no dia seguinte. O grande problema é que a gente está falando de uma população enorme, que cronicamente dorme pouco. A gente tem um marco na medicina do sono que são 6 horas. Dormir menos do que 6 horas aumenta muito a chance de pressão alta, de depressão, de arritmia cardíaca, baixa imunidade, chance de acidentes, transtornos de ansiedade, né? A gente fala muito de ansiedade, a ansiedade está muito associada à insônia. Então, são comorbidades, quer dizer, outros transtornos que agravam a insônia e a insônia piora os outros transtornos. Então, a gente entra num ciclo vicioso, negativo, se a gente não trata eficazmente. E insônia não é uma definição única. Eu posso ter 2 pacientes com transtorno da insônia em que a queixa de um é completamente diferente da queixa de outro, porque é amplo, o diagnóstico é muito amplo, as queixas são variáveis para a gente fechar um diagnóstico adequado e o mais importante, o tratamento não necessariamente é remédio, Sim. é indutor de sono, né? Esse é o lado fácil, pegar um indutor de sono, tomar e tentar dormir, acordar de madrugada, tomar outro para dormir, essa não é a melhor conduta. E é mais uma política pública necessária, a implementação dos tratamentos não medicamentosos para insônia, que é exatamente o que mantém esse indivíduo tratado, esse indivíduo saudável. Uma particularidade minha, eu não vi, lá na palestra falou que muita gente ronca, mas não consegue saber que ronca. Você vai falar que é parceiro, amigo. Eu particularmente eu ronco. Qual seria o tratamento eficaz para a ronquidão? Pois é, o ronco é esse alerta. No momento em que a gente precisa estudar o sono, fazer a polissonografia, esse exame tão necessário que a rede pública, o SUS, não tem. No momento em que eu estudo esse sono, a gente vai saber se esse ronco é um ronco primário, ou seja, eu só ronco, mas eu não tenho outras consequências, outro alerta desse ronco, ou se realmente eu paro de respirar, que é uma obstrução que acontece aqui na garganta. E se eu paro de respirar, a gente também tem índices de gravidade dessa parada, quer dizer, quantas vezes eu paro, quantas vezes cai o oxigênio, se isso repercute na quantidade de sono profundo. E aí a gente vai tendo índices de gravidade, para que se defina o melhor tratamento. O tratamento pode ser perder peso, pode ser reposição hormonal, pode ser colocar uma placa na boca, um aparelho para dormir, pode ser operar, pode ser algumas cirurgias, Sim. Pode ser a máscara, esse CPAP. Então, é multifatorial e aí a gente tem que individualizar. Então, ronca, eu tenho que fazer o diagnóstico e eu tenho que determinar o melhor tratamento para aquele indivíduo. Qual seria hoje um tratamento mais eficaz, além do que a gente explicou, para as pessoas tanto que têm a apneia do sono e a ronco? O padrão ouro de tratamento hoje é dormir com essa máscara que gera uma pressão positiva, um fluxo de ar. E no momento em que eu tenho esse fluxo de ar, eu desobstruo a garganta. Então, eu paro de ter apneia na noite que eu uso o equipamento. Eu tenho que passar a usar, né, esse equipamento todas as noites. Com isso, eu durmo com qualidade. Com isso, eu não tenho sono fragmentado. Com isso, eu não preciso ir ao banheiro de madrugada, né? A noctúria, levantar para urinar de madrugada, tem muito a ver com a queda de oxigênio à noite. Quanto mais eu caio o oxigênio à noite, mais hormônio diurético eu produzo e mais chance da bexiga encher e de eu ter vontade de ir ao banheiro à noite. Então isso tudo melhora e eu acordo disposto, acordo com bem-estar físico e mental para viver um novo dia e aí a gente resolve o problema. A falta do sono aumenta o extremo oxidativo? O estresse oxidativo? O estresse oxidativo? Aumenta, quer dizer, dormir pouco ou dormir mal aumentam esses radicais livres, né? Esse oxigênio sem ser a água, sem ser o H2O. E isso agride a célula. E qual célula? Pode ser a célula da tireoide, Sim. Pode ser a célula do coração, pode ser o neurônio, né? Eu posso ter uma predisposição genética para ter câncer de mama.
Se eu tenho um sono ruim, isso vai o quê? Antecipar, acelerar esse processo. Doenças degenerativas. Então, a gente está falando de todos os sistemas. Dormir mal não é um bom negócio. Então, o estresse oxidativo É grave. é grave, né? Bacana. Na última parte da sua palestra, você falou sobre a importância das pessoas se policiarem, né? Com tanto o sono, sobre a apneia, até mesmo sobre a insônia. Qual é o seu recado que você daria para as pessoas que estão com esse problema? Eu acho que a gente tem que entender que muitas das queixas diurnas acordadas, memória, concentração, humor, ansiedade, dores, né? Muitas dores, as doenças manifestas não controladas, tudo isso pode ter uma associação ou um início no sono. Então, faça esta pergunta: será que eu durmo bem? Será que o meu sono é de qualidade? Será que eu preciso buscar ajuda? Havendo dúvida, procure um especialista em medicina do sono. Provavelmente ele vai indicar a polissonografia, que é esse exame que vai estudar amplamente o seu sono para fazer diagnóstico precoce, para a gente tratar a raiz do problema muitas vezes. Agora, para finalizar, quero saber sobre o projeto Hermes. Fala pra gente. Esse projeto Hermes é um projeto que iniciou lá na Associação Brasileira do Sono, em parceria com a ResMed, que é uma indústria que, enfim, vende, fabrica CPAPs. Ela está patrocinando, mas assim, isenção completa, né? Os médicos que estão querendo saber o quê? O panorama, como é que está o sono no Brasil, para a gente ver a gravidade do problema. Quantos leitos de polissonografia a gente tem para a rede pública? Né? Quantos pacientes com queixas de sono chegam ao especialista de sono na rede pública? Né? Então, isso ainda é muito embrionário, isso está muito ainda em crescimento. A gente precisa melhorar isso, a gente precisa ter mais médicos formados em medicina do sono, a gente precisa ter mais concursos públicos para esses especialistas atuarem, para que a gente faça mais diagnóstico e o quanto antes, o quanto mais precoce, melhor. Rede social para o pessoal seguir você, doutora Andréa Bacelar. @AndreaCI_Bacelar. Tô lá, a gente posta diariamente conteúdo científico, conteúdo importante. As pessoas que me seguem gostam muito dos conteúdos. Doutora Bacelar, muito obrigado pela entrevista para o nosso Jornal da República, Última Hora, sempre nos melhores eventos.